Vamos girar a pauta aqui no Morning Show, porque um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas divulgado nesta segunda-feira aponta que muitas das mudanças observadas no clima são sem precedentes em milhares, se não em centenas de milhares de anos. Paulinha, o que esse documento considera para essa conclusão de transformações irreversíveis? Vamos lá. Primeiro, é importante saber que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é um órgão da ONU, foi criado em 1988, exatamente para avaliar a ciência em torno das mudanças climáticas. E ontem foi apresentado esse relatório amplo e atualizado, do qual participam 230 cientistas do mundo inteiro. Esse é o primeiro de uma série de relatórios que serão publicados nos próximos meses, sendo a primeira grande revisão da ciência das mudanças climáticas desde 2013. Então, vamos lá. O balanço conta o seguinte: a crise atual é irreversível e sem precedentes. Eu fiquei um pouco mal com essa informação, mas depois diz que ainda dá tempo de mudar o futuro. Então, me deu um estofo de opa, tenho o que fazer. Então, o que acontece? Os últimos 5 anos foram os mais quentes desde 1850. Nossa. Os autores desse documento dizem que desde 1970, as temperaturas da superfície global aumentaram mais rápido do que em qualquer outro período de 50 anos nos últimos 2.000 anos. Então, sem precedentes mesmo. É uma novidade o que está acontecendo agora. São Paulo prova. Desde a era pré-industrial, o planeta ficou 1,07 graus Celsius mais quente. Isso é sério, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, que, por exemplo, no melhor cenário, essa temperatura poderia demorar até 30 anos para se estabilizar. No melhor cenário, que a gente sabe que não é o nosso cenário, né? Porque a previsão é de que nos próximos 20 anos a temperatura do planeta aumente pelo menos 1,5 graus Celsius. Isso se não houver uma redução drástica nas emissões de gases que agravam o efeito estufa. E num pior cenário, no que seria o pior cenário aí contemplado por eles, poderia subir 5 graus Celsius. E aí, como resultado, eventos extremos se tornariam frequentes. Então, enchente, seca, onda de calor, ciclone, derretimento no Ártico, aumento do nível do mar, enfim, coisas que aconteciam a cada 100 anos podem passar a acontecer anualmente. Tá. Esse relatório da ONU afirma que essa crise climática é, sim, 90% de gente fazendo isso com o mundo. Os homens. A culpa é nossa. O que a gente está fazendo tão Atividades humanas realmente influenciam esse rolê e a gente precisaria neutralizar as emissões de poluentes até 2050. Então, assim, a gente tem uma próxima conferência do clima, vai reunir 196 países em Glasgow em novembro, é a COP26, que vai revisar um compromisso importante, que é o Acordo Climático de Paris, que foi assinado em 2015. Somos signatários aqui no Brasil. Lembra que o Trump saiu desse acordo? O Biden voltou. Então tem uma coisa importante para olhar aí, né? Agora, esse pacto tinha ali, qual que era o compromisso do tal do pacto? Era manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus nesse século. E buscar um esforço para estar abaixo de 1,5 graus Celsius. E aí esse relatório diz que, amigos, não vai dar. Já estaremos acima disso, vai ser muito complicado. Esse corte talvez tenha que ser mais incisivo. E é esse documento que vai ajudar a mapear as ações que os governos podem, devem, ou enfim, não sei, na opinião do Adrilles, talvez não, tomar para baixar as emissões. Então, por exemplo, impedir desflorestamento, parar de usar o carvão para gerar energia, investir em carro elétrico, ou sei lá, energia renovável, esse tipo de ação. Então, todo esse relatório vai impactar aí em necessidades para novembro que vão ser cobradas dos países. Aí o Brasil nessa história, né? Será que a gente está indo nesse sentido de reduzir as emissões? Não está? O professor Paulo Artacho ontem foi ouvido pela Globo no Jornal Nacional. Ele é integrante do painel da ONU sobre mudanças climáticas. Olha o que ele falou. Nós estamos vendo internacionalmente, mesmo que seja tarde, um movimento de reduzir emissões. No caso brasileiro, infelizmente, isso não vem ocorrendo. Continuamos a aumentar o desmatamento da Amazônia. Agora, com a crise elétrica, estamos queimando mais combustíveis fósseis. Estamos colocando a vulnerabilidade da população ainda mais em risco do que estávamos há alguns anos atrás. E isso
evidentemente, é um risco enorme que o Brasil não deve correr. E o Ministério do Meio Ambiente também já afirmou que o compromisso brasileiro de redução das emissões é de longo prazo e que, por isso, ele não deve ser alterado a cada revisão metodológica, a cada estudo que se coloca, porque é uma coisa para longo prazo. Então é isso, gente. Agora, sabe uma coisa que eu estava pensando? Será que a Adriles acredita nesse Quem é o estudo? ministro do Meio Ambiente do Brasil? Eu ia falar exatamente isso agora. Vejam a diferença na repercussão que era a gestão do Salles para a gestão da Virginia. Impressionante. Desse Não rapaz, se fala mais. É o Joaquim Álvaro Pereira Leite. Ele que estava à frente da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, foi quem substituiu o Ricardo Salles. Ele substituiu o Ricardo Salles no final de junho. Nós estamos em 10 de agosto. Eu particularmente, não ele tuita menos, mas parece que é uma continuidade com o trabalho do Salles. Mas ele menos. Mas em relação a essa questão... Não, tá desastroso, cara. Tá Joel, desastroso. tem um debate muito grande acontecendo das pessoas que questionam, por exemplo, o aquecimento global. Dizendo, por exemplo, no caso do Adriles, que fez um frio... Ontem fez frio. De rachar. Ontem fez frio. Como é que vai aquecer? Minha gente. São Paulo tá desmentindo. Então vamos lá. Quero Então que vamos você explicar. explique pra gente. Esquenta e esfria. Então vamos explicar passo a passo. Uma coisa é o aquecimento global. Vai lá, Isso professor. está acontecendo globalmente. Isso é medido a temperatura de água dos oceanos, é medido o derretimento dos gelos, é medido a temperatura média em diversos lugares, a temperatura da Terra vai aumentando. Conforme isso acontece, isso causa também mudanças climáticas localizadas em todas as direções. Tem lugar que chove mais, tem lugar que chove menos, fica mais seco. Tem lugar que... a vida inteira. Mais ou menos, não é verdade, Adriles. Chove mais ou menos. Tem lugar que a temperatura aumenta ainda mais do que a média, tem lugar que a temperatura em certos momentos fica mais quente, em outros momentos fica muito mais fria, aumenta a variabilidade das condições climáticas e do tempo em cada lugar. As consequências disso para o mundo a gente está vendo este ano. Olha as enchentes em diversas cidades do mundo. Eu vi Nova York, vi Europa, aumentando a quantidade de furacões e redemoinhos, aumentando os problemas de seca em países. E agora eu chego no tema principal para a gente aqui, no Brasil. A situação do Brasil é especialmente perigosa. E veja, o Brasil, na nossa malha elétrica, pouca gente sabe disso, mas nossa malha de geração de energia, ela é relativamente limpa. Por quê? Porque a gente é muito baseado nas hidrelétricas, que não emitem poluição, e a gente não tem carvão, a gente não queima carvão também, então, que é um grande poluidor da China, por exemplo. Então, na hora de gerar energia, o Brasil é bom. Mas veja o que está acontecendo. Olha a seca do Brasil aumentando. As secas se tornando cada vez mais graves. Isso é um resultado de duas coisas. Primeiro, desse fenômeno do aquecimento global que está mudando o clima da Terra, produzindo mais seca entre nós. Segundo ponto, desmatamento de florestas e do cerrado brasileiro. E quando isso acontece, quem é prejudicado? A nossa geração de energia. Está tudo interligado. O Brasil era para ser o protagonista do debate ambiental e das mudanças climáticas. Adriles, sem barulhinho, por favor. Do debate ambiental e sobre as mudanças climáticas. A gente está na retaguarda, a gente está olhando para trás, a gente está no negacionismo mais puro. A gente era para estar recebendo dinheiro do resto do mundo para preservar a floresta. Era o que acontecia, por exemplo, naquele Fundo Amazônia, que a gente abriu mão, porque a gente está jogando fogo em tudo. E ao jogar fogo em tudo, não é só o mundo que vai sair perdendo. Ao desmatar tudo de forma desenfreada, não é só o mundo que está perdendo, é o Brasil. É a geração de energia brasileira que não tem mais água, é a agricultura brasileira que já está tendo que se defrontar com os perigos e os problemas de mais estiagem, de mais geada e de diversos outros problemas que estão vindo aí. A gente é o mais interessado na questão ambiental. A gente não está fazendo o que deveria estar. Você acha que tem exagero? Eu acho que só tem exagero. Tudo mentira. Deixa eu te falar. Eu não sou cientista, você não é, ninguém aqui é. O que a gente pode aferir dessas previsões é que todas elas estão erradas sistematicamente. A cada 20 anos... Do cientista. Não, Adriles, não podemos aferir isso. Peraí, deixa o Adriles falar, gente. A cada 20 anos, previsões são feitas, foram feitas, efeito estufa, buraco na camada de ozônio, extinção de abelhas, as focas atoladas no período do Alasca, as neves do Kilimanjaro, era do gelo, era de degelo... 99%. Olha no Google. Coloca assim, previsões que não deram certo, aquecimento global. Previsões que não deram certo, culturas ambientalistas. A questão é, essas previsões sistematicamente apocalípticas, quase todas são sistematicamente desmentidas. O Al Gore fez um filme 20 anos atrás que foi praticamente todo desmentido. Mas por que as pessoas mentem? Não é que as pessoas mentem, a ciência não é uma coisa pura. Muitas vezes é atrelada a interesses corporativos, de países, de ONGs, e essa coisa catastrofista virou uma espécie de religião.
As pessoas lucram com essa religião, em nome dessa coisa da punibilidade pelo ser humano cometer pecados, e aí ele tem que fazer um sacrifício em nome dos deuses. É uma religião secular que rende frutos. A mídia vende manchetes, as ONGs vendem suas corporações, o Greenpeace vende a sua picaretagem, porque não tem praticamente nenhum cientista dentro deles. Ou seja, todo mundo demoniza, os países que eventualmente demonizam o Brasil por essa absurda acusação de desflorestamento, quando é o país, a gente sabe que historicamente é o país que mais preservou, que tem 98% de mata nativa, interesses econômicos de países como a França, que é sacanear a agropecuária do Brasil, tornar a gente uma floresta nativa, enquanto eles fazem, os países da União Europeia, fazem um conglomerado, um conluio em torno da própria agropecuária. Ou seja, são interesses econômicos, são interesses de controle social, socioeconômico, de lucros de empresas que fazem com isso, e aí, eventualmente, nessas convenções climáticas, você pinça as partes mais catastróficas e mais apocalípticas para, eventualmente, assustar a população e ganhar notoriedade e dinheiro com isso. A minha única coisa é o seguinte, daqui 20 anos, vamos ver se essas previsões vão se concretizar. O problema é, em nome de previsões que nunca se concretizam, você querer alterar o modo de vida e a economia das pessoas e sacanear as pessoas por isso. Não acredito nessa bobagem. Daqui a 20 anos vão nem lembrar que ele falou. Pois é! Não só, ninguém vai lembrar disso. Não só está errado isso, Adriles, como que a gente está vendo agora, está pior do que diversos dos modelos do IPCC. Adriles, estou falando do trabalho de cientistas. O Al Gore foi um divulgador científico que tem coisas verdadeiras ali também. 2%. Agora, de fato, às vezes ele pode ter cometido diversos exageros. Isso não muda a direção clara do movimento. Basta ver o aumento da temperatura da Terra. O aumento da temperatura da Terra. 2 graus todo dia. Você está nesse nível. Você está nesse nível. Você está nesse nível. Por que trocaram o nome? Você está no ensino Por que fundamental, trocaram o nome de aquecimento global para mudanças climáticas? Não trocaram, o climáticas? IPCC existe nos anos 80. Picaretas. Bando de picaretas. Vocês são crédulos demais. Tira o gritinho do Adriles. Tira a mentirinha do Adriles. Tira a mentirinha do Adriles. IPCC existe desde os anos 80. Não mudou agora para mudanças climáticas. Climate change. Estava lá desde os anos 80. Que coincidência. Não foi agora que mudou, Adriles. Não aquece mais, agora só muda. É óbvio que aquece. Você ouviu minha fala? Querido, a Terra, agora só muda. Vamos voltar. Coincidência. Joel puro. É desde os anos 80. Adriles, olha como você distorce, Adriles. Olha como você é desonesto. Vamos lá. Vamos voltar. Não era. Mentira. Sempre foi mudança climática e aquecimento global. Os dois estão caminhando juntos, como eu disse no começo. Adriles, eu vou ter que repetir minha fala do início. A Terra está aumentando a temperatura. Isso causa, inclusive, mudanças climáticas localizadas que podem levar a temperaturas mais frias em diversos lugares. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe outra mudança climática? Menos chuvas. Ah, mas não era aquecimento, só então não tem a ver com chuva. Você está medindo? Então, o Brasil muda. O Brasil mede. Veja os reservatórios. Veja o céu medindo todo dia. Adriles, ferramentas. Olha o que o Adriles acha que é medição. Olha o que o Adriles acha que é medição. Olhar para o céu. Você está a serviço dos poluidores. Quem mede? Você mede a chuva igual você mede o desflorestamento na Amazônia, tem 98% de mata nativa. Claro que o INPE mede. Claro que o INPE mede. Quem mede é satélite. Quem mede são cientistas. Peraí, você já falou. Peraí, não, você falou. Não, deixa eu... Olha, peraí, Joel, você falou. Não, é que vocês estão querendo medir chuva, pô. Não vai dar pra medir. O Adriles acha que medir chuva é olhar pro céu. Que medir temperatura é sentir se tá frio. Adriles, ciência é coisa séria, Adriles. Duas coisinhas. Primeiro, ciência é uma coisa séria. Ciência é coisa séria. Ciência é coisa séria. Fala sem saber. Deixa eu falar, Joel. Ciência é uma coisa séria, sim, mas ela é atrelada a interesses corporativos e de país. Eventualmente, e o desmatamento mudanças... não. O desmatamento não. Deixa eu falar, Joel. Eles são bonzinhos, eles querem desmatar. Turma, senão ninguém entende. Reciprocidade. Segura ele. Eventualmente, mudanças climáticas, mudanças ambientais ocorrem no mundo há milhões de anos. Isso não é necessariamente responsabilidade do homem. É essa o ponto da curva. Quando você fala de medir chuvas, eu desconfio, porque é a mesma mensuração de gente que diz que a floresta amazônica, como você diz aqui, pode se transformar numa fazenda, numa savana. Tem 98% de mata nativa e eles mentem fragorosamente dizendo que o Brasil está desmatando tudo. Ou seja, estão mentindo a respeito de tudo. Aquecimento global, mudança climática é coisa de picareta que quer exatamente. Dinheiro. Verdinho. Olha lá, tá de Greenpeace hoje. Olhem pra trás. Olhem pra trás os dois. Você tá de verde em homenagem ao exército? Tem apenas a defesa dos desmatadores. Apenas a defesa. Vários assuntos. Gente, olha só.